O ano era 401 a.C., quando 10.000 soldados gregos se viram perdidos no coração do império mais poderoso do mundo antigo, cercados por territórios hostis, sem suprimentos adequados e sem liderança. Seus comandantes haviam sido assassinados traiçoeiramente durante negociações de paz. O exército persa os caçava implacavelmente. Entre eles e a salvação havia mais de 1.500 quilômetros de deserto árido, montanhas geladas e tribos bárbaras sedentas por sangue grego. A morte parecia não apenas provável, mas inevitável. No entanto, contra todas as probabilidades, esses homens marcharam até o mar, transformando uma derrota catastrófica na mais extraordinária demonstração de resistência humana da antiguidade. Esta é a história de como a sobrevivência deixou de ser um objetivo e tornou-se a própria estratégia. A expedição começara com promessas douradas e ambições imperiais. Ciro, o jovem, príncipe persa e sátrapa da Ásia Menor, sonhava com o trono ocupado por seu irmão mais velho, Artaxerxes II. Para concretizar sua ambição fratricida, Ciro necessitava de algo que o ouro persa não podia comprar facilmente: a disciplina mortal da infantaria pesada grega. Os hoplitas gregos eram, naquele período, os guerreiros mais temidos do mundo mediterrâneo. Suas falanges compactas, escudos entrelaçados e longas lanças haviam derrotado as hordas persas em Maratona e Plateia, humilhando o maior império do mundo. Ciro conhecia bem esse valor. O recrutamento foi conduzido com astúcia calculada. Ciro não revelou imediatamente suas verdadeiras intenções. Uma marcha de mais de 3.000 quilômetros até Babilônia para destronar o próprio irmão. Inicialmente, os mercenários gregos foram informados de que combateriam tribos rebeldes na Ásia Menor, uma campanha rápida e lucrativa. O pagamento era generoso: um dárico por mês para cada soldado comum, o dobro para oficiais. Para homens acostumados com a pobreza crônica da Grécia continental, devastada por décadas de guerra fratricida entre Atenas e Esparta, a oferta era irresistível. Gradualmente, contingentes foram se formando. Clearco de Esparta, um general exilado de temperamento severo e disciplina férrea, reuniu o maior contingente, cerca de 10.000 hoplitas e 1.000 peltastas. Ao seu lado, outros comandantes gregos trouxeram suas próprias tropas. Proceno de Tebas, amigo pessoal de Xenofonte, Mênon de Tessália, jovem e ambicioso, Sofaeneto de Arcádia e Sócrates de Acaia. Juntos, comandavam aproximadamente 13.000 soldados gregos, além de tropas aliadas asiáticas leais a Ciro. Era uma força formidável, um exército profissional cuja competência militar só era igualada por sua volatilidade quando os pagamentos atrasavam. Entre esses mercenários, encontrava-se um jovem ateniense de família aristocrática, mais afeito aos debates filosóficos da Academia de Sócrates do que ao fragor das batalhas. Xenofonte não era soldado de carreira. Educado, culto, discípulo do grande filósofo, ele juntou-se à expedição quase por acidente, acompanhando seu amigo Próceno mais por curiosidade intelectual e sede de aventura do que por necessidade financeira. Ninguém poderia imaginar que esse jovem aristocrata se tornaria não apenas o cronista, mas um dos salvadores da expedição. A marcha para o interior começou na primavera de 401 a.C. Partindo de Sardes, na costa da Ásia Menor, o exército seguiu para o leste através da Frígia, Capadócia e Cilícia. Ciro mantinha o verdadeiro objetivo em segredo, revelando-o apenas gradualmente conforme avançavam para longe da possibilidade de retorno fácil. Quando finalmente ficou claro que marchariam contra o próprio grande rei da Pérsia, houve tumulto entre os gregos. Protestos eclodiram. Homens ameaçaram desertar. O contrato original fora violado. Mas Ciro era político hábil além de guerreiro ambicioso. Aumentou os salários. Prometeu riquezas inimagináveis quando conquistasse o trono. Apelou para o orgulho grego,
lembrando-os de que seus avós haviam derrotado exércitos persas 10 vezes maiores. Utilizou Clearco, cuja autoridade sobre os espartanos era absoluta, para sufocar as rebeliões incipientes. Gradualmente, os gregos aceitaram sua sorte. Afinal, já estavam no coração da Pérsia. Voltar sem pagamento através de territórios agora alertados seria tão perigoso quanto seguir adiante. Prosseguiram. A marcha atravessou paisagens grandiosas e desoladas. Cruzaram o Eufrates em Tapsacos, onde a água chegava ao peito dos homens, um rio tão vasto que parecia impossível de atravessar, mas que o fizeram em formação organizada, os hoplitas mantendo escudos e armas acima das cabeças. Adentraram a Mesopotâmia, a terra entre rios, berço das primeiras civilizações. O calor era sufocante, a água escassa. Mas Ciro mantinha a disciplina e os suprimentos fluindo. Acreditava que a velocidade e a audácia lhe garantiriam a vitória antes que seu irmão pudesse reunir as vastas forças do império. Em setembro de 401 a.C., nas planícies de Cunaxa, a poucos dias de marcha de Babilônia, os dois exércitos finalmente se encontraram. O exército de Artaxerxes era imenso. Estimativas antigas falam de centenas de milhares de soldados, embora números mais realistas sugiram talvez 40 a 60 mil combatentes. Ainda assim, superavam largamente a força de Ciro. Mas o príncipe rebelde confiava em suas tropas gregas. Posicionou os 10.000 na ala direita, a posição de honra, onde enfrentariam a ala esquerda persa. A batalha foi breve e decisiva, mas não da maneira que Ciro esperava. Quando as forças se chocaram, os gregos fizeram exatamente o que se esperava deles. Avançaram em falange compacta, o bronze de seus escudos reluzindo ao sol, suas lanças formando uma floresta mortal de pontas. Cantaram o peã de guerra e marcharam em passo cadenciado. O impacto foi devastador. A ala esquerda persa, composta principalmente de infantaria leve e cavalaria, não tinha qualquer chance contra a muralha de bronze e disciplina grega. Os persas quebraram e fugiram antes mesmo do contato completo. Os gregos os perseguiram, massacrando os fugitivos. Mas enquanto os mercenários gregos garantiam uma vitória esmagadora em seu setor, o centro do exército de Ciro entrou em colapso. O próprio Ciro, impetuoso e desesperado por confrontar pessoalmente seu irmão, lançou-se com sua guarda pessoal contra o centro das linhas inimigas, onde Artaxerxes comandava. Em combate feroz e caótico, Ciro feriu Artaxerxes com sua própria lança, mas foi derrubado e morto por soldados da guarda real. Seu corpo foi decapitado e sua mão direita cortada, o castigo tradicional para traidores. Quando os gregos retornaram triunfantes de sua perseguição, descobriram que haviam vencido sua batalha, mas perdido a guerra. Ciro estava morto. Seu exército asiático desintegrara-se e fugira. Os 10.000 estavam sozinhos, a mais de 1.500 quilômetros de casa, no coração de um império hostil cujo rei eles acabaram de tentar destronar. Não havia mais pagamentos a receber. Não havia mais propósito para sua presença. Havia apenas sobrevivência. Artaxerxes, agora firmemente no trono, enfrentava um dilema. Tinha um exército grego mortal e vitorioso em território persa, mas atacá-los diretamente seria custoso. Os gregos haviam demonstrado sua superioridade marcial. Melhor seria neutralizá-los através de outros meios. Tissafernes, um sátrapa astuto e sem escrúpulos, propôs uma solução elegante: traição diplomática. Aproximou-se dos gregos com promessas de paz e passagem segura. Ofereceu guiá-los de volta à Grécia através das províncias persas, fornecendo mercados onde poderiam comprar provisões. Os generais gregos, liderados pelo cauteloso mas pragmático Clearco, aceitaram desconfiados. Que alternativa tinham? Lutar contra todo o império era suicídio. Negociar parecia a única saída racional. Durante dias, os dois exércitos marcharam paralelamente, mantendo distância cautelosa. Tissafernes,
insistia em reuniões para discutir a rota e os suprimentos. Clearco resistia, mas o sátrapa persa era persistente e convincente. Finalmente, em uma tarde fatídica, Tissafernes convidou os 5 generais gregos e 20 capitães para um banquete diplomático, supostamente para selar o acordo de passagem. Clearco hesitou longamente. Seus instintos militares gritavam perigo, mas a pressão política entre os próprios gregos era intensa. Muitos acreditavam que recusar seria insultar os persas e destruir a única chance de retorno pacífico. Foi uma armadilha. Assim que os oficiais gregos entraram na tenda persa, foram capturados. Não houve banquete, apenas correntes. Os generais foram enviados para a Babilônia, onde Artaxerxes pessoalmente ordenou suas execuções. Clearco, o severo espartano que mantivera a disciplina através de 1.500 quilômetros, foi decapitado. Próceno, Mênon, Ágias e Sócrates de Acaia sofreram o mesmo destino. 20 capitães foram massacrados no local. Em um único golpe de traição calculada, os 10.000 perderam toda sua liderança experiente. O pânico poderia ter destruído o exército ali mesmo. Soldados sem comandantes, perdidos em território inimigo, cercados por forças superiores, a desintegração era esperada. Mas os gregos possuíam algo que transcendia a hierarquia formal: disciplina institucional e tradição democrática. Mesmo em meio ao caos, mantiveram formação. Reuniram-se em assembleia, como cidadãos soldados acostumados a debater decisões em praças públicas. Precisavam eleger novos líderes imediatamente. Foi neste momento que Xenofonte emergiu não apenas como narrador, mas como protagonista crucial. Na noite após a traição, enquanto o desespero se espalhava pelo acampamento grego, o jovem ateniense teve um sonho vívido. A casa de seu pai era atingida por um raio de Zeus, símbolo de destruição, mas também de poder divino e transformação. Acordou com clareza súbita, procurou os oficiais sobreviventes e falou com uma convicção que ninguém esperava de um civil aristocrático sem experiência militar significativa. Estamos perdidos se permanecermos passivos, declarou Xenofonte na Assembleia dos Soldados. Os persas nos traíram porque nos consideram ovelhas prontas para o abate. Provemos que são leões. Não esperemos salvação de Tissafernes ou do grande rei. Somos nós mesmos nossa única salvação. Marchemos não como fugitivos, mas como um exército. Não imploremos misericórdia, mas conquistemos nosso caminho de volta. Suas palavras, misturando pragmatismo militar com retórica inspiradora, galvanizaram os homens. Xenofonte foi eleito um dos novos estrategos, junto com oficiais veteranos como Quirísofo, um espartano leal. A estratégia de sobrevivência exigia clareza brutal sobre prioridades. Primeiro, mobilidade. Queimaram as carroças de bagagem, mantendo apenas o essencial. Cada homem carregaria seu próprio equipamento. Sacrificaram o conforto pela velocidade. Segundo, autodisciplina férrea. Saqueadores seriam punidos, desertores executados. A coesão era literalmente questão de vida ou morte. Terceiro, adaptabilidade tática. Precisavam transformar-se de falange pesada em força expedicionária capaz de combater em terrenos variados. A rota escolhida foi para o norte, em direção às montanhas da Armênia e, eventualmente, ao Mar Negro, onde colônias gregas ofereceriam refúgio. Era o caminho mais longo e geologicamente brutal, mas evitava as principais concentrações de forças persas. Tissafernes, confiante de que os cercara, enviou cavalaria para assediá-los. Os arqueiros montados persas eram mortais contra a infantaria pesada em terreno aberto. Podiam disparar, recuar e repetir indefinidamente, enquanto os hoplitas se exauriam perseguindo-os inutilmente. Xenofonte e os outros estrategos responderam com inovação tática. Organizaram unidades de peltastas, infantaria leve com javelins e fundeiros de Rhodes especificamente para contra-atacar os arqueiros persas.
Formaram destacamentos de cavalaria montada através de compra e captura de cavalos. Transformaram a retaguarda em posição de combate ativo, com os melhores soldados protegendo constantemente contra ataques de perseguição. Xenofonte frequentemente comandava pessoalmente essa retaguarda perigosa. A marcha através da Mesopotâmia e para as montanhas foi um pesadelo de atrito constante. Persas atacavam ao amanhecer e ao anoitecer. Tribos locais, incentivadas por recompensas persas, emboscavam colunas isoladas. Provisões eram escassas. Os persas praticavam política de terra arrasada, queimando colheitas e envenenando poços. Os gregos sobreviviam através de forrageamento agressivo, comprando ou tomando à força o que precisavam de aldeias. A moral oscilava entre determinação férrea e desespero negro. Cruzaram o rio Tigre em uma operação arriscada, depois os Apatas e o Fases Oriental. Cada travessia era uma operação militar complexa sob assédio inimigo. Entraram nas terras dos Carducos, ancestrais dos curdos, tribos montanhesas ferozes que odiavam os persas, mas também desprezavam invasores gregos. Os Carducos os atacaram nas passagens montanhosas estreitas, rolando pedras enormes sobre as colunas, disparando flechas de posições elevadas invulneráveis. Os gregos perderam centenas de homens nesses desfiladeiros mortais. Xenofonte novamente demonstrou capacidade adaptativa. Organizou unidades especiais de escaladores para tomar as alturas antes que os Carducos as ocupassem. Usou pequenas forças como isca para atrair emboscadas. Depois contra-atacava com a força principal. Em combates desesperados de rocha em rocha, os gregos gradualmente abriram passagem através de 7 dias de inferno montanhoso. Quando finalmente emergiram no planalto armênio, haviam sofrido pesadamente, mas os Carducos aprenderam a respeitar as lanças gregas. O inverno os alcançou nas montanhas da Armênia. Neve profunda, ventos cortantes, temperaturas congelantes. Homens perderam dedos e orelhas por congelamento. Alguns simplesmente sentavam na neve e se recusavam a continuar, preferindo a morte rápida à tortura da marcha. Xenofonte e outros oficiais caminhavam pela coluna, forçando fisicamente os homens a levantarem, sabendo que parar era morrer. Encontraram aldeias armênias, parcialmente subterrâneas, onde buscavam abrigo temporário, às vezes negociando, frequentemente tomando à força. Em uma dessas aldeias, descobriram cerveja de cevada fermentada e grandes quantidades de provisões estocadas para o inverno. Os gregos descansaram, recuperaram forças, trataram feridos, mas não podiam permanecer. Os armênios estavam se organizando para expulsá-los. A marcha continuou através da neve. Cada dia uma batalha contra os elementos tanto quanto contra inimigos humanos. Meses após a traição de Tissafernes, tendo perdido milhares de homens, mas mantendo coesão, os gregos finalmente alcançaram o território dos Taóquios, já nas proximidades do Mar Negro. A esperança começou a crescer. Se alcançassem o mar, colônias gregas como Trapezunte ofereceriam salvação. Mas primeiro precisavam atravessar território controlado pelos Taóquios, que fortificaram suas posições em colinas estratégicas. Em uma manobra que demonstra a evolução tática dos 10.000, Xenofonte propôs ataque coordenado em múltiplas frentes, combinando demonstração frontal com ataque surpresa pelo flanco. Funcionou perfeitamente. Os Taóquios, esperando o assalto frontal tradicional da falange, foram pegos de surpresa pelo ataque em pinça. Suas fortificações caíram, a rota para o mar estava aberta. E então veio o momento que definiria toda a expedição. Após dias marchando através de colinas e vales, a vanguarda grega, liderada por Quirísofo, alcançou uma elevação. Subitamente, um rugido ecoou pela coluna. Talata! Talata! O mar! O mar! Homens que não choraram durante batalhas sangrentas, que suportaram estoicamente fome e frio, desabaram em lágrimas ao ver o Mar Negro brilhando no horizonte. Xenofonte, marchando na retaguarda, cavalgou rapidamente adiante, pensando inicialmente que era outro ataque.
Ao alcançar a vanguarda e ver o mar, ele também chorou. Construíram um cairn de pedras no local, um monumento à jornada impossível. Sacrificaram aos deuses em gratidão. A colônia grega de Trapezunte os recebeu, oferecendo mercado, descanso e conexão com o mundo grego. Mas a expedição ainda não terminara completamente. Os 10.000, agora reduzidos a cerca de 6.000 combatentes efetivos, precisavam ainda navegar a costa ou marchar até alcançar território seguro para a dissolução final. Seguiram-se meses adicionais de complicações políticas, conflitos com tribos locais, negociações com colônias gregas que desconfiavam deste exército mercenário errante. Eventualmente, muitos se alistaram com príncipes trácios ou retornaram individualmente à Grécia. Xenofonte permaneceu com um contingente até finalmente entregá-los ao comando espartano em Pérgamo, em 399 a.C. A marcha dos 10.000 transcendeu seu contexto imediato. Militarmente demonstrou que disciplina, liderança adaptativa e moral sustentada podiam superar vantagens numéricas e geográficas massivas. Politicamente, expôs a fragilidade do Império Persa. Se 10.000 gregos podiam marchar impunes através das províncias imperiais, o que impediria um exército maior e mais organizado? Esta percepção inspiraria Alexandre o Grande décadas depois. A Anábase de Xenofonte tornou-se texto fundamental da literatura militar ocidental. Seu estilo direto, descrições táticas detalhadas e honestidade sobre fracassos, tanto quanto sucessos, influenciaram gerações de comandantes. Mais profundamente, a narrativa captura algo essencial sobre resistência humana, a capacidade de transformar desespero em determinação, derrota em sobrevivência e sobrevivência em triunfo. Os 10.000 não conquistaram império nem acumularam riquezas fabulosas. Simplesmente sobreviveram e voltaram para casa. Mas nessa sobrevivência, na marcha de 1.500 quilômetros, através de desertos, montanhas e inverno mortal, sem mapas adequados, cercados por inimigos, eles forjaram uma lenda que ressoa através dos milênios. A história de homens comuns realizando o extraordinário através de coragem, engenhosidade e recusa absoluta em render-se ao destino aparentemente inevitável.